Olá, boa noite. Estamos aguardando Anderson. Só mais um pouquinho, esperando o Anderson entrar. Acho que agora vai dar certo. Aí, agora Deu certo. Muito bom. Exatamente em ponto, são 8 horas. Boa noite a todos. Aqui mais uma live do Instituto Barini. Eu e o Dr. Anderson Pinheiro vamos conversar com vocês um pouco a respeito de o que se chama de gravidez de alto risco. Vamos tentar desmistificar um pouco esse termo, porque sempre que a gente escuta falar em gravidez de alto risco, parece que é uma coisa que é meio assustador, meio complicado, mas pode ser que isso aí não seja sempre assim, né? E é isso que a gente vai tentar, então, ajudar vocês a conhecerem um pouco mais do que significa isso, né? Onde a gente aplica esses conhecimentos, né? E nada melhor do que um especialista para falar sobre isso. O Dr. Anderson tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em Harvard, mestrado e doutorado pela Unicamp, e hoje em dia ele é um dos médicos em atividade no Centro de Assistência Integral do CAISM, é médico também do Hospital Mário Teodora e um dos colaboradores do Instituto Barini, né? Anderson, boa noite. Deixo Boa você fazer noite. a sua introdução. Boa noite a todos. Muito obrigado, Fabrício, pelo convite de participar dessa live com o senhor. O senhor que foi meu professor ainda continua sendo. O senhor colocou a mim como especialista em alto risco, mas acho que muito do que eu sei eu aprendi com o senhor. Ainda continuo aprendendo, ainda sei que muitas dúvidas eu acabo tirando com o senhor. Então, é uma alegria estar participando aqui para a gente conversar um pouco desse assunto tão importante e desmistificar um pouco do medo que as pessoas têm a respeito da gestação de alto risco. Isso mesmo. Eu queria aproveitar, então, antes da gente começar, pedir para que as pessoas que tiverem perguntas, a gente vai deixar um tempo no final da live para poder falar sobre isso. Por favor, deixem as suas perguntas aí nessa bolinha com o pontinho de interrogação. E se vocês tiverem alguém que vocês conheçam, que acham que pode se interessar pelo assunto, manda aí a pergunta, manda aí a indicação da live pelo aviãozinho que está aí do lado, né? Alguém que está preocupado com a sua condição ou com o seu futuro em relação à gravidez e que possa ter alguma dúvida a respeito disso, né? A gente vai ter tempo de conversar bastante no final ainda a respeito de tudo. Acho que para a gente começar, né, Anderson, vamos falar um pouquinho o que significa a gravidez de alto risco, né? De onde que vem esse termo? Que diferença tem a gravidez sem risco da gravidez com risco? Existe gravidez sem nenhum risco? Pois é. A gente até costuma falar que a gravidez, que é considerada como baixo risco, a gente até mudou um pouco essa nomenclatura para uma gravidez de risco habitual. Então, são aquelas gravidezes que podem acabar evoluindo com alguma alteração, seja do ponto de vista materno, seja do ponto de vista fetal, e que pode acontecer com qualquer pessoa que esteja passando por esse ciclo gravídico puerperal, que é desde a fase desde a gravidez até no período pós-parto. No entanto, a gente tem algumas gestantes
que já se encontram com alguma patologia, alguma doença antes da gravidez e que a gente precisa ter uma atenção especial, ou aquelas que acabam até desenvolvendo alguma patologia, alguma doença, que pode ser uma questão simples, uma hipertensão que você consegue controlar facilmente, ou um diabetes gestacional que você consegue controlar com dietas, ou até casos bem mais complicados, como patologias pré-existentes, como doença cardíaca, uma paciente com insuficiência renal. E a gestação de alto risco também inclui aquelas patologias que envolvem o bebê, com alguma alteração que ele tenha, ou cresceu demais, ou cresceu de menos, ou ele tem alguma alteração na sua morfologia, de tudo como ele é formado, ou até mesmo alterações da placenta, que a gente faz um estudo especial através do ultrassom, e que alterações da placenta pode causar alterações desde a mãe até o bebê. E no que a gente pode adiantar de uma maneira genérica, assim, o que vai significar para o médico estar seguindo uma gravidez de alto risco, né? Como é que ele se comporta quando ele está frente a essa condição? Certo, então, a gente tem uma série de perguntas que o ideal é a gente fazer um preparo já pré-concepcional, antes da paciente engravidar. Então, nessa consulta pré-concepcional, a gente vai avaliar questões que podem afetar e influenciar o desenvolvimento da gestação de uma forma mais natural possível. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente que tem uma patologia pré-gestacional, por exemplo, ela já tem pressão alta, ou ela já tem diabetes, ou ela tem alguma doença autoimune, tem que usar uma medicação diária, a gente tende inicialmente a ter um controle mais adequado possível antes da gravidez para que a gestação consiga desenvolver da forma mais adequada. Mas eu tenho também, como falei, aquelas pacientes que têm um desenvolvimento de alguma patologia durante a gravidez, como hipertensão, diabetes, que são as mais comuns aqui no Brasil. Qual que é a diferença, então, da paciente que tem uma gestação de risco habitual daquela que tem uma gestação de alto risco? A partir da patologia que a paciente já tem ou acabou desenvolvendo durante a gravidez, eu vou acabar tendo um foco mais direcionado para algumas alterações que ela pode ter até o final da gravidez. Então, só para dar um exemplo. Uma paciente que tem uma pressão alta já prévia à gravidez. Então, eu sei que essa paciente ela tem um maior risco de desenvolver uma pressão alta também durante a gravidez, a pré-eclâmpsia, ou o nenê pode ficar um pouco menor do que o esperado, pode ter algumas complicações relacionadas ao parto e ao puerpério, que são relacionadas a isso. Então, o olhar do médico, ele é para evitar da melhor forma possível, quando possível, que essas complicações aconteçam durante o período da gestação e no período pós-parto, e vai ser individualizado para cada tipo de patologia que a paciente apresenta, seja prévio à gravidez ou durante a gravidez. Muito bom. Então, a gente poderia falar um pouco, especificamente, sobre as coisas mais comuns, né, que a gente encontra na gravidez de alto risco, né? Vamos citar o exemplo, você já falou um pouco de hipertensão, né? Como é que a hipertensão se relaciona, o que ela faz para a gravidez e o que a gravidez faz para a hipertensão? Como é que acontece essa dupla via de comunicação? Certo. Se a paciente ela já apresenta pressão alta antes de engravidar, a gente precisa que ela tenha um bom controle da pressão antes de engravidar. E a forma ideal dela engravidar é que todos os exames estejam normais também. Dessa forma, eu consigo fazer com que a gestação dela consiga desenvolver da melhor forma possível, com menor chance de ter complicações. Se a paciente apresentou e já apresenta hipertensão antes de engravidar, então é muito importante que durante o período pré-natal eu faça um controle muito restrito do ganho de peso da paciente, se ela apresenta alguma alteração do controle pressórico, não só na consulta de pré-natal, mas também em casa, nos períodos que ela não está participando junto com a gente aqui. E eu também preciso olhar com muito cuidado o desenvolvimento do nenê. Então, através de um ultrassom, fazer um Doppler, fazer uma avaliação da altura uterina, para que a gente sempre tenha em mente, se você tiver alguma complicação, para a gente evitar que a complicação seja a pior possível. A gente vai acabar fazendo algumas intervenções para que a gente evite que a complicação seja da forma mais grave. Algumas pacientes, por exemplo,
a paciente que tem hipertensão crônica, eu posso lançar mão de um recurso que a gente chama na medicina como profilaxia primária, que é aquela que a gente faz o uso para evitar com que a paciente desenvolva uma complicação relacionada a essa doença. Então, se uma paciente tem hipertensão crônica, uma coisa que está recomendada é a gente fazer o uso do ácido acetil salicílico, que é o AS, a partir de 11 a 14 semanas, principalmente já usar no início desse segundo trimestre, que é muito importante. E para as pacientes que têm uma dieta de cálcio menor do que a recomendada, a gente faz a suplementação de cálcio também. Os estudos têm mostrado que essa medicação e a reposição de cálcio que a gente faz, elas diminui a chance da paciente ter complicação de hipertensão relacionada à gravidez, principalmente no que tange a pré-eclâmpsia e as complicações da pré-eclâmpsia, como a eclâmpsia, síndrome HELP, alterações que vão prejudicar o parto e até mesmo o puerpério, que é o período pós-parto dessas pacientes. Em relação ao feto, a pressão alta, quando ela é descontrolada durante a gravidez, ela pode influenciar o suprimento sanguíneo que vai da placenta até o bebê. E aí isso a gente pode ter algumas complicações, como por exemplo, diminuição do líquido que o bebê acaba desenvolvendo do líquido amniótico lá dentro do saco gestacional, das membranas amnióticas, e diminuição também do crescimento do bebê, que a gente chama de restrição de crescimento, ou até mesmo alterações do Doppler, que mostram para a gente as alterações, o fluxo sanguíneo que sai da placenta, que vai da mamãe, para o bebê. Isso tudo pode acontecer numa gestação de uma paciente que tem hipertensão crônica ou desenvolve hipertensão durante a gravidez, ou pode ser que não aconteça nada, que a gente acaba acompanhando e ela acaba tendo uma gestação sem nenhuma complicação relacionada à hipertensão. Mas para isso é importante a gente ter um controle muito restrito e regrado da paciente. O ideal é que ela seja acompanhada por alguém acostumado com essas patologias durante a gravidez, que a gente consegue, através da experiência e da requisição de exames, ou até mesmo dessa profilaxia primária que eu informei anteriormente, diminuir a chance de ter as complicações das patologias durante a gravidez, né? Que nesse caso a gente estava falando sobre a hipertensão. E uma outra coisa que é bastante comum a gente encontrar como gravidez de alto risco, né, Anderson? É as questões ligadas ao diabetes, né? Diabetes e hipertensão, acho que são, a gente brinca, o arroz com feijão da gravidez de alto risco. Então, como é que a gente poderia falar um pouquinho a respeito da influência da gravidez sobre essas questões metabólicas, né? E como que a diabetes também vai interferir na gravidez? Quais são, né? Essa mesma brincadeira que eu fiz aí da dupla via. Então, na verdade, o diabetes, assim como a hipertensão, a gente tem duas formas de apresentação durante a gravidez. Ou a paciente ela já era previamente diabética e acaba engravidando, já sabe da medicina diabética, ou a paciente acaba desenvolvendo o diabetes durante a gravidez. A gravidez tem uma influência muito importante no desenvolvimento do diabetes na gravidez, principalmente relacionado a um hormônio que a placenta produz, chamado hormônio lactogênio placentário, que é o principal, e ele aumenta a resistência à insulina. O nome é meio chato, mas basicamente a presença desse hormônio e o aumento da secreção dele, que é normal acontecer durante o crescimento placentário, o crescimento da idade gestacional, o crescimento do bebê, faz com que a mulher tenha um aumento de chance de desenvolver o diabetes durante a gravidez e algumas acabam desenvolvendo. Quando a paciente tem o diabetes desenvolvido durante a gravidez, geralmente o primeiro tratamento que a gente faz é com dieta especial para diabético. E aqui na gravidez vale a pena a gente falar que não deve ter uma restrição de carboidrato tão importante da dieta para o diabético na gravidez. É diferente de fora da gravidez, porque durante a gravidez o neném vai precisar daquele carboidrato para acabar se desenvolvendo. E se não tem nenhuma contraindicação, a prática de exercícios físicos. Grande parte dos diabetes que a gente encontra aqui, que a paciente desenvolve durante a gravidez, a gente consegue controlar só com o uso da dieta e do exercício físico. Algumas vezes vai ser necessário o uso da insulina também.
Como as principais complicações que a gente tem do diabetes descontrolado durante a gravidez, quando o diabetes é gestacional, é basicamente o que a gente encontra mais frequentemente é o aumento do líquido amniótico, que a gente chama de polidrâmino, e o aumento do bebê, porque ele, além do aumento do hormônio lactogênico placentário, tem o aumento de outros hormônios que também promovem o crescimento do nenê, aquele nenê mais gorduchinho, que a gente chama Michelin, sabe, igual da marca de pneu lá do Michelin, aquele bem gordinho, cheio de dobra aqui no pescocinho. E algumas pacientes já chegaram a me perguntar, mas qual o problema do teu nenê gordinho? Eu falei, é tão bonito de tirar foto? É bonito de tirar foto. Mas o grande problema é que, apesar da mãe ser diabética, o nenê não é diabético. Então, a produção de insulina dele é normal. E no período pós-parto, além dele ter complicações que podem ser relacionadas ao quadro respiratório, de não conseguir respirar direito porque o pulmão não foi completamente desenvolvido, aumento de bilirrubina e uma questão hematológica aí relacionada, que acho que nem vale a pena a gente comentar aqui, porque isso tem que ser uma preocupação nossa de médicos, não para os pacientes. O nenê tem chance de fazer hipoglicemia neonatal, que é um assunto muito importante, que é quando ele não tem açúcar em nível suficiente no sangue. Isso é uma complicação que pode afetar o desenvolvimento dele, pode até causar convulsão se o nenê não for muito bem tratado, se não tiver acompanhamento de um pediatra acostumado com esse tipo de alteração durante a gravidez. Agora, se a paciente ela tem um diabetes pré-gestacional e é um diabetes muito grave, assim, de difícil controle, já desde antes da gravidez, o que é mais comum é o que a gente chama de alterações relacionadas à vasculopatia. Então, o nenê que vai ficar menorzinho do que o esperado pela idade gestacional, com diminuição do líquido, com diminuição da circulação que vai do útero, da placenta para o nenê. E aí as alterações mais graves têm maior chance, lógico, nos casos mais extremos, do nenê acabar falecendo intraútero, dependendo da idade gestacional, do acompanhamento que a paciente faz. Tudo isso a gente faz, até por isso que a gente orienta o acompanhamento do alto risco, para evitar que essas complicações graves acabem acontecendo. Uma coisa que eu gosto de comparar né, em relação ao bebê da mãe hipertensa e o bebê da mãe diabética. Né? Eu sempre brinco com essa coisa, quando eu converso com as pacientes, é algo que eu gosto de comentar. Como o filho da mãe hipertensa, ele passa por um estresse muito grande dentro do útero, geralmente, por essa dificuldade de oferta de oxigênio, pela dificuldade de alimentação, ele tende a viver estressado. Então, ele é pequenininho, mas ele também, por causa desse estresse crônico, ele tem amadurecimento mais rápido. Então, são crianças que, geralmente, mesmo que nasçam prematuras, muitas vezes nem precisam de assistência ventilatória, já tem o pulmão desenvolvido, porque eles vão precisar ganhar peso, claro, porque eles vão nascer pequenos. Mas eles já nascem mais amadurecidos, né? Induzidos pelo estresse, né? E ao contrário do bebê da mãe diabética, porque o bebê da mãe diabética ele está lá, folgadão, grandão, bonitão, açúcar na veia, né? O tempo todo, né? E, então, eu brinco sempre que a comparação, que o que acontece é que esse bebê, quando ele nasce, ele não está preparado para enfrentar as agruras da vida fora do útero e da falta de alimento, e também das dificuldades que ele pode ter, porque o pulmão não está tão desenvolvido, né? Então, eu sempre falo que o filho da mãe diabética ele é grande e bobinho. E o filho da hipertensa é um ratinho esperto. Pequeno espertão. Exato. Então, essa é a diferença. Então, por isso que ser tão grande nem sempre é tão bom assim, né? Em termos Agora, o difícil é saber, quando a gente tem uma paciente que tem diabetes e hipertensão, qual que vai ganhar, né? Se ele vai nascer bobinho, se ele vai ficar pequeno espertão. Talvez a gente consiga decidir isso aí. Geralmente vocês acabam se equilibrando, né? No meio do caminho, né? E, além dessas questões muito frequentes, hoje em dia a gente tem uma nova gama de pacientes, né? Muito grande hoje em dia, né? Porque cada vez mais vem se falando sobre isso e se pesquisando, né? Eu acompanhei bastante a evolução dessa história, que é a história da trombofilia, né? O que é a trombofilia, né? Por que a trombofilia passou a ser tão importante assim na vida das grávidas e por que os médicos também estão preocupados em identificar se as mulheres têm ou não
algum fator de trombofilia, né, para saber se isso vai interferir na gravidez? Na verdade, a gente, apesar desse controle que a gente faz do alto risco, busca por doenças, infelizmente, em alguns casos, a gente tinha algumas pacientes que tinham desfecho, tanto gestacional quanto neonatal, desfavoráveis, que inicialmente a gente acabava que não conseguia encontrar causa. E aí foi que buscaram as alterações relacionadas a trombofilias, porque elas promovem, muitas vezes somente durante o período gestacional e pós-parto, algumas alterações vasculares relacionadas principalmente a trombose, nos pequenos vasos da placenta, que podem causar esse desfecho desfavorável para a mãe ou para o bebê. O que eu entendo, o que a gente fala, por que a gente fala desfecho desfavorável? Então, às vezes, a gente tem uma paciente que, por exemplo, tem um óbito fetal com uma idade gestacional um pouco mais avançada, ou uma paciente que tem um quadro relacionado a alguma perda inexplicável em alguma idade gestacional maior, ou um descolamento prematuro de placenta, ou a paciente mesmo que apresenta aborto de repetição, que é a gente passou a pesquisar muito nessas pacientes a trombofilia, para saber se elas têm algum outro fator que a gente não conseguia explicar pelos outros exames que a gente estudava. E aí que a gente viu que em muitos desses pacientes, o único fator que a gente conseguia explicar essas perdas era a presença da trombofilia. E que com o tratamento para a trombofilia, a depender da trombofilia, a gente conseguia um desfecho melhor numa próxima gravidez, desde que tratada da forma precoce, da melhor forma possível. O senhor tem bastante experiência com trombofilia, né, professor? Então até parece que eu vou falar, acho que o senhor tem que dar uma aula aqui para mim agora. Não, é que o que eu vejo, a trombofilia, ela gerou muito interesse, porque quando se descreveu a primeira coisa ligada ao aumento da tendência para trombose na gravidez, foi quando se descreveu a síndrome do anticorpo antifosfolipídico, lá na década de 80. Acho que você não estava na faculdade ainda, né? Não. Nasci em 81. E aí, nessa década, quando se descreveu isso, se observou que muitas mulheres tinham quadros como abortamento repetido, óbito fetal, restrição de crescimento, né? E se achava que ela tinha um anticorpo. Só que depois começaram a surgir casos muito parecidos e que não tinham a síndrome antifosfolipídica. Que elas se comportavam como tendo a síndrome antifosfolipídica, mas não tinham a síndrome. E essas pacientes depois começou a se perceber que existia uma outra coisa, né? Que era a trombofilia hereditária e não adquirida. E aí que aí a coisa começou a ganhar corpo, né, do ponto de vista de se entender o que poderia acontecer. E basta lembrar que a mulher passa por um período de aumento da coagulação durante a gravidez. A gente brinca que toda grávida é hipercoagulante, né, e ela está se preparando para não morrer de sangramento no parto. Essa é a história. Então, a trombofilia, até um certo ponto, ela protegeria as mulheres da morte no parto, porque elas sangrariam menos. Essa seria você que é um especialista em hemorragia pós-parto, né? Você sabe que isso poderia ser até uma defesa para a paciente. Mas só que algumas vezes isso não ocorre, e além da paciente poder ela mesma ter trombose em qualquer lugar do corpo, isso pode acometer a placenta e dar o desfecho favorável que a gente estava conversando. Mas uma coisa importante que eu sempre digo para as nossas pacientes é que a trombofilia, a coisa mais importante é a gente saber que ela existe. Isso é verdade. Não é? Porque a E hora é tão que bom você quando a gente sabe... acha uma causa, né? Exato, né? Você sabendo que ela existe, pronto, você está protegido. Por quê? Porque você vai tomar a medicação e não vai deixar acontecer o problema. Você vai fazer a prevenção do problema. A grande questão da trombofilia é a gente ser pego de calça curta e aí ter, sei lá, um acidente, ter um acidente com uso de anticoncepcional, né? E coisas do tipo, né? Olha aqui, estou vendo que o professor João Luiz está aí nos prestigiando. Que honra, que honra. Obrigado, Luiz. João. Obrigado pela sua presença. Queria falar também que os outros colegas aí do Instituto também estão por aí, a Lisa, o João, a Isabela Valente, né? A Carita. Eu estou feliz que está todo mundo por aí. Então, só reforçando, quem tiver perguntas, lembrem-se de colocar aí na bolinha com a interrogação e mandem para seus amigos e conhecidos a divulgação da live através da flechinha que está por aí. Agora,
Como se não bastasse, né, Anderson? A gente está vivendo um tempo tão diferente na vida, né, que é a história do Covid. Como é que fica esse Covid. negócio a história do Covid com a gravidez? O que vai acontecer? Vocês que estão tendo bastante experiência no caísmo a respeito disso. Explica aí. Na verdade, assim, a gestante, tanto no período da gestação quanto no período do pós-parto, ela é considerada como alto risco para uma infecção pelo Covid, principalmente por causa das alterações fisiológicas que acontecem durante a gravidez. Então, a paciente ela tem uma alteração do seu quadro imunológico, ela tem diminuição e a restrição respiratória, ela tem um aumento de chance de ter complicações relacionadas ao COVID. Por isso, é tão importante que a gente considere ela como alto risco e qualquer pessoa, apesar de jovem, geralmente as grávidas são jovens, né, abaixo de 40 anos ou abaixo de 45 anos, que teoricamente fora do período gravídico puerperal elas teriam pouca chance ou uma menor incidência de complicações relacionadas à gravidez, ao COVID. Infelizmente, durante o período gravídico puerperal, ela aumenta a chance de ter alguma complicação. E aí a gente sempre vai ter que ponderar nessas pacientes tanto o controle materno quanto o controle fetal. Então, por exemplo, graças a Deus, a maioria das nossas pacientes que acabaram se infectando pelo Covid tiveram um desfecho bom, acabaram ficando super bem, mas a gente teve sim alguns casos de complicação muito grave, necessidade de intubação, alteração do fluxo do Doppler do bebê, que a gente precisou interromper a gravidez antes do termo, né? Antes daquele período que o neném está mais maduro, para poder resguardar tanto a vida da mãe quanto do bebê. É muito importante salientar também que a grávida, o COVID, na verdade, não tem nenhum tratamento específico até agora diagnosticado. Ou diagnosticado não, que foi descoberto um tratamento. Então, seria muito importante que o cuidado fosse redobrado nesse período gravídico puerperal nos pacientes com potencial ou até mesmo com infecção pelo COVID. Recentemente, agora saiu no dia 31 de janeiro, tem uma orientação do governo do estado de São Paulo e do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, mostrando e orientando que as grávidas fossem afastadas dos seus trabalhos nessas pacientes que têm contato e chance de infecção pelo Covid-19. Tão importante é considerado esse risco da infecção pelo Covid nas mulheres grávidas. Então, para aquelas que estão sujeitas a algum tipo de contato com o Covid, seja paciente que trabalha na área da saúde, ou paciente que trabalha no comércio, ou paciente que acaba trabalhando em algum setor que tem contato com outras pessoas que não conseguem fazer isolamento, está orientado que ela seja afastada das suas atividades laborais, que, se possível, ela seja feita feito um trabalho em home office, ou que a paciente acaba mudando de função dentro do trabalho para que a gente diminua a chance dela adquirir essa infecção pelo Covid. Outra forma que a gente tem para diminuir a chance de infecção pelo Covid, de ter complicações, é a respeito da vacina, né? Que agora chegou aqui no Brasil. E aí a gente entra numa outra discussão, né? Grávida pode ou não pode tomar a vacina do Covid dessas que estão oferecidas? O que eu costumo falar é que, assim, ultimamente está muito fácil a minha vida, porque até agora só está disponível para profissionais de saúde. Então, são todas pessoas orientadas e que eu discuto de igual para igual. Seja médico, seja profissional da enfermagem, seja o farmacêutico, fonoaudiólogo, qualquer outro profissional da área de saúde que tenha disponibilidade da vacina, eu vou conversar e falar assim, olha, não tem estudos em gestantes a respeito da segurança, mas a gente tem estudos em animais que não mostraram complicações e nem malformações relacionadas ao uso da vacina. Aí a gente tem que decidir junto com a paciente, vale a pena a gente fazer o uso dessa vacina agora ou vale a pena esperar estudos que serão realizados com gestantes? Basicamente, a gente tem que levar em consideração o grau de exposição da paciente, o quanto que ela está trabalhando ainda, porque às vezes a paciente foi afastada dos seus serviços e está em isolamento total dentro das suas casas. Então, talvez seja melhor não tomar.
E algumas pacientes que, dependendo da idade gestacional também, porque apesar de a gente não ter restrição do uso da vacina pela idade gestacional, nós como obstetras, a gente sempre evita de usar no primeiro trimestre, né, professor? Para diminuir a chance de malformação. Então, tudo isso a gente acaba discutindo com a paciente. Quando a vacina se tornar para todo mundo, que não seja restrito aos profissionais de áreas de saúde, aí a gente vai ter que conversar com as pacientes e ponderar. Se não tiver ainda saindo nenhum estudo, talvez seja possível e necessário vacinar as pacientes que desejem o uso da vacina durante a gravidez e o período pós-parto. Eu tenho tido bastante pergunta e eu te passo agora essa bola, que é a questão de algumas pacientes que tiveram neném, são profissionais da saúde, estão amamentando e querem tomar vacina. Então, na verdade, o que eu falo? Por exemplo, se você usar a Coronavac, se você lê a bula da Coronavac, ela está como risco B durante a gravidez. Que é, na verdade, o mesmo risco que a gente usa para um monte de outras medicações que a gente usa naturalmente durante a gravidez e que a gente nunca ponderou, quer dizer, pondera, obviamente, risco-benefício, mas não chega a alarmar de uma forma tão importante como a vacina. Eu, assim, costumo falar para minhas pacientes que eu acho que o benefício do uso da vacina, comparado às complicações que podem trazer, principalmente para a gestante no puerpério, vale a pena tomar. Quando a gente está falando de Coronavac, que ela usa um vírus atenuado. Os outros tipos de vacina, por exemplo, aquela outra que está disponível aqui no Brasil, que é a de Oxford, a AstraZeneca, e ela já tem um tipo de tecnologia que é um pouco mais desconhecido para a gente, durante a gravidez do puerpério. A vacina da Coronavac, a mesma tecnologia a gente usa para outras patologias, por exemplo, a antitétano, que a gente usa durante a gravidez, a hepatite B, que a gente usa durante a gravidez. Então, eu fico um pouco mais tranquilo de usar durante o período gravídico puerperal. A de Oxford, eu ainda tenho um pouco de receio. Mas, talvez, se a gente repetir essa live daqui a um mês, eu tenha mudado totalmente a minha ideia conforme as coisas que forem saindo dos estudos. Falando assim, de repente, é tranquilo usar durante a gravidez. Pode ser que daqui a um mês eu fale, não, pode usar, fica tranquilo. Falei besteira naquela live lá, pode ser. Mas hoje eu recomendo para minhas pacientes que querem tomar vacina, que pelo menos escolhem, se for possível, escolher o uso da Coronavac. Eu também acho que tem que ser nessa linha. Eu considero que o risco da doença, por enquanto, é bem maior do que as possíveis complicações da vacina, tanto para a mãe quanto para o bebê na lactação. Que são Sim. Então, a minha sugestão é que, se não houver nenhuma razão para não tomar, que ela tome. Porque vai ser um benefício maior, né? Eu lembro que quando nós tivemos aqui em Campinas, tivemos aí no estado de São Paulo inteiro, teve uma época onde houve um surto grave aí de febre amarela. Febre amarela. Lembra da febre amarela? 2001, lembro. Acho que foi. E eu lembro que o CAIS me acompanhou, acho que praticamente 700 e poucas mulheres, eu não lembro os números exatos, mas foi mais ou menos isso. Mulheres que tomaram vacina no primeiro trimestre, não sabiam que estavam grávidas, né? E febre amarela também, é vírus vivo atenuado. Então ficou todo mundo com o cabelo em pé. E agora? O que vai acontecer? Não aconteceu absolutamente nada. Não tivemos nenhum desfecho desfavorável, não houve nenhum aumento de alterações tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a minha expectativa no futuro, óbvio que a gente não pode recomendar que grávida tome no primeiro trimestre. Eu tenho certeza que daqui a pouco vão surgir meia dúzia de pacientes que não sabiam que estavam grávidas, que eram daí da saúde, foram lá, tomaram a vacina e depois descobriram que estavam grávidas, né? Isso pode realmente acontecer. Então, nós não podemos esquecer esses detalhes, né? Agora, como é que a gente controla, né? Qual que seria, então, falando de uma maneira geral, esquecendo só do Covid, lembrando aí mais da trombofilia, da hipertensão e também do diabetes. A gente preocupado com o bebê, quais são os exames que a gente utiliza bastante, Anderson, para poder seguir essas gestações, para poder saber se está tudo bem com o bebê, se ele está tendo o que ele precisa para sobreviver, né? Aproveitando a presença do Dr. João Luiz aqui, nosso professor, não vou deixar de falar da importância de você fazer uma boa avaliação clínica
com a avaliação da altura uterina e da palpação da região uterina, que a gente consegue mensurar mais ou menos, para quem tem uma boa prática, o quanto de líquido que tem de bebê, o quanto que de líquido tem, o quanto que é de bebê, a posição que o bebê está, tudo isso é muito importante. Mas a gente tem algumas outras formas de avaliar de forma mais sensível, algumas alterações que podem acontecer durante esse período gravídico, principalmente relacionado, que a gente pode lançar a mão, é o uso da ecografia obstétrica com Doppler e, a depender da idade gestacional, a cardiotocografia. Então, os dois exames são muito importantes, eles têm indicações muito precisas e a gente aqui no Brasil tem uma facilidade que a gente não vê em outros países, mesmo de primeiro mundo, os países ricos, que a gente consegue realizar um ultrassom aqui muito facilmente, de uma forma muito bem realizada e não é tão caro igual acontece nos outros países. Em alguns outros países eles têm umas restrições mais importantes em relação à realização do ultrassom com Doppler, mas basicamente ainda é tão disponível quanto a gente tem aqui no Brasil. Então isso fala a nosso favor. Se eu quiser fazer uma ultrassom com Doppler semanal, a cada 2 semanas, até mesmo 3 vezes por semana, dependendo do caso, eu consigo, coisa que às vezes em outros países é um pouco mais difícil. E a realização da cardiotocografia, a depender da idade gestacional, a gente consegue fazer uma avaliação do batimento cardíaco fetal, que lógico, a gente tem que fazer uma adaptação da interpretação conforme a idade gestacional que eu realizei, porque conforme a idade gestacional, se eu faço uma idade gestacional muito precoce, o desenvolvimento cerebral do nenê não é tão completo a ponto de conseguir controlar da melhor forma o batimento cardíaco fetal. Eu consigo avaliar se o bebê está bem, está tranquilo, posso esperar mais uma semana, posso repetir daqui a 3 dias, ou se eu tenho que fazer alguma intervenção, se eu tenho que melhorar o controle da mãe, se eu tenho que melhorar o controle da pressão, se eu tenho que melhorar o diabetes, ou se eu até mesmo tenho que fazer o parto. Algumas vezes essas alterações que mostram para a gente tanto do ultrassom com o Doppler quanto da cardiotocografia, algumas vezes mostram, não, você tem que fazer o parto hoje porque esse bebê tem risco. Eu acho que isso é muito importante a gente salientar, né? Porque esses são os instrumentos que a gente tem para poder ficar tranquilo e poder dizer para a paciente, olha, fique sossegada, a sua gravidez vai ter uma evolução normal, pelo menos dentro daquilo que a gente consegue aferir pelos exames. É claro que se houver um evento drástico, de repente, nós vamos ter controle sobre ele, mas caso mantidas as condições clínicas da paciente, a gente garante que vai ter uma evolução bem fácil da gente manter a continuação da gravidez e, com isso, pensar num momento melhor para se interromper a gestação, né? Então, acho que são coisas E é bom, importantes. né, professor, só falando mais um pouco a respeito do ultrassom, eu acho que assim, atualmente a gente tem algumas pessoas que são especialistas em realização de ultrassom obstétrico, até mesmo medicina fetal. Então, para algumas pacientes, principalmente aquelas que têm alguma patologia, é muito importante encontrar um ultrassonografista bom, porque o ultrassom é um exame muito dependente da pessoa que faz e que garante que a gente consiga trazer tranquilidade para a mãe. Porque algumas vezes, que nem eu falo, às vezes eu faço muito alto risco e às vezes a paciente faz um ultrassom que eu ou não está batendo muito com a clínica, ou não está batendo muito com a avaliação que eu estou fazendo naquele momento. E eu acho que é uma grande sorte que a gente tem a doutora Isabela Valente aqui no nosso instituto, que ela é maravilhosa, ela faz um exame ultrassonográfico impecável, além de ser uma simpatia, os pacientes adoram. Então, qualquer dúvida que eu tenho de ultrassom realizado que não seja pela doutora Isabela Valente, eu acabo pedindo, por favor, vamos fazer ultrassom para a doutora Isabela, porque é o que eu confio, é aquele que eu vou falar para você, olha, tá garantido que sua gravidez vai dar tudo certo, pelo menos mais 1, 2 semanas, ou não, não, vamos chamar atenção, agora eu me sinto tranquilo em realizar o seu parto agora, apesar de no seu momento certo, no seu termo, ser acima de 37 semanas, porque eu tenho um exame que foi muito bem realizado e que mostra uma alteração grave, então eu preciso tirar o bebê. É isso aí. Acho que a tranquilidade que a gente tem em contar com profissionais que nos deem suporte para aquilo que a gente está propondo, em termos de tratamento, realmente
deixa a gente tranquilo, né, no segmento das Sim. gestações e da decisão, né, de o que fazer com a gravidez, né? E como interromper, em que momento interromper, eu acho que isso nos ajuda muito, né? A gente ter essa tranquilidade, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente fica muito feliz. Anderson, eu acho que agora a gente já poderia pensar em começar a responder as perguntas, porque eu vi que a gente tem uma fila tão grande aqui que nós vamos Legal. ter uma boa diversão, né, para poder dar tempo de responder a tudo, né? Tem várias questões que falam a respeito de insuficiência cervical, né? Eu estava vendo as questões. Como é que é? E Você daí, estava vendo? o senhor que é o rei da insuficiência, hoje eu não vou nem querer responder. Não, mas você vai poder responder, né? Porque são questões mais genéricas. Por exemplo, como é que deve ser o comportamento da gestante, né, durante a gravidez, sendo que ela tem aí uma cerclagem, tanto pode ser uma cerclagem que a gente chama de definitiva, como uma cerclagem tradicional. Como é que você acha que deve ser o comportamento e o segmento dela no pré-natal? O que deve ser feito de diferente? Na verdade, assim, a gente tem dois tipos de pacientes, né, professor? Aquela que a gente conseguiu fazer a cerclagem no tempo certo, em que a cerclagem teve um resultado ótimo, que eu consegui fazer, por exemplo, entre 13 e 16 semanas, que é aquele tempo ideal, ou aquela que tem a cerclagem definitiva, que o ponto ficou maravilhoso, ela engravidou, e tem aquela que acaba tendo, por exemplo, uma primigência que descobriu, por exemplo, no ultrassom de 20, 21 semanas, que o colo estava encurtado e que a gente faz uma cerclagem de emergência. Então, para aquela paciente que tem uma cerclagem definitiva ou que tem uma cerclagem no tempo ideal, eu fico um pouco mais tranquilo em deixar ela seguir uma gestação, porque a depender do acompanhamento, ela tem uma gestação quase que habitual, porque o ponto está lá, ele está segurando, eu só vou fazer um controle. Eu costumo falar com as pacientes. Eu sou o psiquiátrico aqui. Eu tenho que ficar preocupado, não você. Para aquelas pacientes que são. Mas eu falei, deixa essa preocupação comigo. Você vai dividir sua gestação. Para aquelas pacientes que a gente realizou uma cerclagem de emergência, que não foi no tempo ideal, muitas vezes eu não consegui passar o ponto o pontinho que fosse no lugar ideal para ter um efeito 100% da cerclagem, aí eu fico mais preocupado e acabo deixando ela com um pouco mais de restrições. Aí eu falo, vai ter que ficar em repouso sim, não vai trabalhar, e aí vamos acompanhar mais de perto essa gravidez, porque eu não quero que as alterações sejam repentinas, que a gente acaba perdendo essa criança. Então vai depender muito do caso. Como que o senhor faz o acompanhamento? Mais ou menos esse é o comportamento geral, né? Quando a gente tem cerclagem definitiva, a maioria das pacientes me perguntam se elas precisam de repouso. Eu costumo dizer que, olha, a priori não. O seu caso, o seu problema está resolvido, né? Você Sarou. tem, claro que você não vai fazer coisas que, sei lá, não vai fazer um exercício pesado, não vai, eu brinco, né? Não vai Competir na fazer Olimpíada, né? salto Graças, em né? altura, né? Pular de paraquedas. Claro que são coisas que a gente diz que dentro do habitual, né? Então, ela não precisa. Mas o que acontece? As pacientes estão tão traumatizadas que todas fazem repouso. Por mais que eu fale para não fazer, elas fazem uma restrição de atividade física muito importante, né? E eu não sou, não fico, não falo contra, também não obrigo a paciente a sair da cama. Você Sai fala, você daí, não fica precisa, tranquilo. não é necessário, né? Se você está suportando bem, tudo bem, né? Mas agora, como você falou, para aquela paciente que tem uma cerclagem, que não está tendo um comportamento, não está tendo uma resposta tão boa ao procedimento, essas a gente tem que ser restritivas, eventualmente até medicar. E uma coisa que eu costumo fazer para deixar a paciente tranquila, inclusive, é o segmento pela medida do colo do útero, né? Uhum. Você vai medindo o colo, vai vendo se está tendo dilatação do orifício interno ou não, se ele está bem fechadinho, se está tudo ok. Então, isso ajuda muito, tanto o médico quanto a paciente ficarem tranquilos para poderem seguir a gravidez e ter uma vida praticamente normal, né, dentro dessas restrições daquilo que a gente pode chamar de normal, né, Anderson? Então, é bastante a respeito disso que a gente tem conversado com as pacientes, né? Tem bastante gente perguntando a respeito de situações em que elas perderam gestações durante, quer dizer, perderam bebê durante a gravidez, desculpa, e perderam já no segundo trimestre, alguns estão contando que perderam
com 19, outras com 20, 20 e poucas semanas, 30 semanas, eu já vi outras perguntas aqui. E como que a gente pode identificar se essas pacientes têm ou não têm trombofilia, né? Qual que teria sido a causa dessa interrupção? Como é que a gente conduz o diagnóstico dessa história? Então, na verdade, assim, depois que a paciente teve essa perda, o ideal seria que a gente tivesse acompanhado essa gravidez, que acabou evoluindo com uma perda, para a gente entender melhor o que aconteceu. E a paciente chegando para mim já tendo esse histórico de uma perda anterior, às vezes 2, 3, aí a gente tem que abrir mão da anamnese e entender exatamente o que aconteceu. Então, por exemplo, uma paciente que ela tem uma perda de 20, 21 semanas, em que, na verdade, o neném não morreu dentro da barriga e acabou nascendo. Ele nasceu e acabou morrendo. Aí eu tenho uma história que fala um pouco mais a favor de insuficiência cervical, alterações relacionadas ao colo do útero. É diferente de uma paciente em que ela teve um óbito fetal com 20 semanas e depois acabou evoluindo com parto e tal. Então, a pesquisa e a avaliação vai depender muito do histórico da paciente. Para essas pacientes, eu acho que estão perguntando, que tiveram perdas ou com óbito dentro do útero. Outra coisa que é importante a gente também descartar é que a paciente tivesse alguma infecção dentro do útero na época da perda. Então, por exemplo, às vezes a paciente não tinha nem insuficiência cervical, nem uma trombofilia, mas ela tinha uma infecção dentro do útero que acabou evoluindo com a perda do bebê, acabando trabalho de parto super prematuro e com a perda neonatal precoce, talvez. Para as pacientes que têm um óbito fetal, que na verdade morre dentro da barriga, dependendo da idade gestacional, mas principalmente após as 20 semanas, acho que vale a pena a gente fazer essa pesquisa de trombofilia, da síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Mas essa pesquisa tem que ser feita fora, o ideal, né? Fora do período gravídico puerperal, para que a gente tenha um resultado mais fidedigno ao que realmente é a realidade dela, para que a gente evite esse desfecho desfavorável numa próxima gravidez. É lógico, qualquer perda gestacional é muito traumatizante para o casal e, infelizmente, nesses casos, principalmente relacionados às trombofilias, a gente só consegue fazer o diagnóstico após uma perda, após uma complicação muito grave, mas que os estudos têm mostrado que não vale a pena fazer a pesquisa para todo mundo, toda grávida vai fazer a pesquisa de trombofilia ou fazer antes de engravidar. Então, infelizmente, a gente acaba tendo que fazer essa avaliação no pós-desfecho ruim. E outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, esse recado é mais para os colegas, na verdade, do que para as gestantes, porque elas não têm obrigação de saber isso. Mas se por acaso eventualmente acontecer com alguém, é que vale a pena a gente olhar a placenta dessas pacientes, né? Claro. E ver se na placenta a gente não encontra extenso depósito de fibrina, né? Um coágulo que se instalou por ali, né? Que ajuda a gente a, pelo menos, pensar na trombofilia, né? Ajuda a gente a pensar nessa possibilidade e ir atrás do diagnóstico, através de exames de sangue, né? Eu vi que tem uma outra pergunta, né? Como é que a gente faz para identificar se eu tenho trombofilia? Eu estou lembrando de quem que fez a pergunta. Mas, enfim, a Kate que fez essa pergunta. Como é que eu posso saber se eu tenho trombofilia, né? Basicamente, né, Anderson, são exames de sangue que vão ajudar a gente a identificar essas alterações, né? Então, tem que ser uma lista de exames que ajudam a gente a estabelecer esse diagnóstico e, a partir daí, propor uma profilaxia da trombose. O grande problema de ter a trombofilia, como eu disse, é saber que tem. E depois que você sabe que tem, você faz a prevenção de todas essas complicações, né? Algumas pacientes, né, professor, é importante também falar assim, lógico, vai ser a minoria. Tem aquelas que vão ter as trombofilias que a gente vai fazer a profilaxia e vai dar super certo. Mas, infelizmente, ainda assim, tem algumas pacientes que mesmo a gente usando a profilaxia, acabam tendo um desfecho ruim ou não conseguem chegar até os 9 meses da gravidez, porque o nenê geralmente passa a ter alguma alteração. E aí a gente acaba tendo que resolver a gestação antes da hora. A gente consegue ter um desfecho melhor, óbvio, às vezes não perde a criança e nem a mãe tem uma complicação grave, mas infelizmente para alguns casos, a paciente que tem trombofilia, mesmo com a profilaxia, ela acaba sendo alto risco de complicações, né? Sim, não tem dúvida.
Isso é especialmente verdade quando a gente está pensando naquela mulher que tem uma síndrome antifosfolipídica, né? E nem todas elas respondem bem ao tratamento. Mas, geralmente, as que têm trombofilia hereditária têm uma resposta bem mais, Melhor, vamos dizer, mais amena, né? né? Menos grave, digamos assim, né? Eu vi que tem uma pergunta de uma moça chamada Ana Barini, que entrou agora há pouco, E é da família. por acaso, né? Ela está perguntando, Anderson, se quem tem deficiência de coagulação pode ter trombose. Nossa, mas deficiência de coagulação é um termo muito amplo, né? Então, vou te contar, é deficiência do fator 7, vai. Ah, tá. Nossa. Na verdade, eu acho que é mais fácil ela ter complicações de hemorragia de perda sanguínea do que trombose durante a gravidez. Eu não tenho nenhuma experiência de paciente que tem deficiência de fator 7 e acaba evoluindo com trombose. O senhor tem alguma experiência Não, de... nenhuma, Não? nenhuma. Não, geralmente, a gente brinca, isso é uma doença familiar, por isso que ela está perguntando. Ah, tá bom. E a gente sabe que quem tem a deficiência de fator 7, na verdade, tem um fator de proteção contra a trombose, né? Isso. Na verdade, a gente tem mais tendência para ter sangramento irregular, né? Isso é uma coisa que está bastante claro para todos nós aqui. É bom, E, é importante falar do fator 7, porque eu, como estudei bastante hemorragia pós-parto, em alguns casos, alguns protocolos de tratamento, eles falam mesmo de você repor fator 7, que não é em qualquer lugar que a gente acaba encontrando. Então, para uma paciente que acabou evoluindo com hemorragia pós-parto ou qualquer quadro hemorrágico durante o ciclo gravídico puerperal, além dos tratamentos comuns, mais comuns que a gente tem, uma das formas é você fazer a reposição do fator 7. e se você não tiver o fator 7 especificamente, né, plasma rico em fator e pronto, né? Usa o que tem, Usa o que tem, né? né? Deixa eu ver alguma coisa a mais aqui. Alguém está perguntando, por exemplo, se você tem uma alteração, né, de proteína 7, que tem uma deficiência de proteína 7, uma pergunta da Mariana. Se você tem e você faz a profilaxia, né, como isso caracteriza ainda uma gravidez de alto risco? Mas continua mantendo esse quadro de gravidez de alto risco? É uma pergunta parecida também, deixa eu só colocar, Anderson, que complementa aqui. Ó. A Diandra também perguntou, ela disse que tem trombofilia, ela está usando AS, Clexane, ela pergunta, minha gravidez é de alto risco? Né? No fim, a gente acaba considerando ainda alto risco. É lógico que os riscos são minimizados por essa profilaxia, que é o uso do AS e do Clexane, mas ainda assim a gente tem sim um risco, principalmente nessas pessoas, como o senhor falou, que tem a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que a gente minimiza os riscos, mas não exclui. Por isso é importante fazer o acompanhamento com alguém especialista em gravidez de alto risco, para a gente tentar diminuir essas complicações ou estar alerta para que quando essas complicações iniciarem, a gente consiga atuar da forma mais precoce possível, diminuindo a chance dos desfechos desfavoráveis, né? Olha, tem uma outra pergunta agora aqui interessante, da Bárbara. Ela perguntando se diabetes gestacional está sempre relacionado ao excesso de ganho de peso excessivo na gravidez. Ai, Bárbara, então, isso é um fator importante, sim, mas a gente tem, assim, mulheres que ganham muito peso durante a gravidez, elas têm um aumento de chance de ter diabetes gestacional, com certeza. Mas a gente tem algumas pacientes que, mesmo sendo magras, mesmo não ganhando muito peso, mesmo fazendo exercício, por conta dessas alterações hormonais que ocorrem entre a placenta, o corpo da mãe e o corpo do bebê, ela acaba desenvolvendo diabetes da mesma forma. Então, por isso que é importante a pesquisa do diabetes gestacional em todas as pacientes, não só aquelas que acabam desenvolvendo um ganho de peso, ou que não faz exercício, ou que já inicia a gravidez com um índice de massa corpórea elevado. Por isso que a gente insiste que a realização tanto da glicemia de jejum quanto da curva glicêmica que a gente faz durante a gestação, principalmente entre 24 e 28 semanas,
seja realizada para todas as gestantes, quando é possível, quando é disponível. Eu sei que tem alguns municípios aqui no Brasil que não conseguem oferecer a curva glicêmica para todas as gestantes, por uma questão de custo mesmo, mas seria importante que a gente conseguisse oferecer para todas as gestantes para diminuir a chance do subdiagnóstico, pelas pacientes que têm o diabetes gestacional e a gente acaba que não consegue diagnosticar por falta do exame mesmo, da disponibilidade do exame. Uma outra pergunta aqui, da Ana Bondesan, ela pergunta se a trombofilia é hereditária ou as mulheres que usam pílula que acabam adquirindo a trombofilia. Opa, né? Não. A gente tem algumas trombofilias que são hereditárias, então é da questão familiar, na verdade. E que as pacientes que acabam usando pílula acabam descobrindo mais a presença da trombofilia caso elas tenham alguma complicação. Então, a paciente tem uma trombofilia hereditária, começou a usar a pílula anticoncepcional e desenvolveu uma trombose, por exemplo, não é que a pílula fez com que ela tivesse uma trombofilia. Na verdade, ela já tinha uma trombofilia e a pílula potencializou uma complicação relacionada à presença da trombofilia. Excelente, é isso mesmo. Vamos ver mais para frente aqui. Professor, posso fazer uma pergunta aí, que eu tenho curiosidade? Pode, claro. Eu queria saber a opinião do senhor sobre o pessário. O pessoal antigamente eu falava, não vi e não gostei. Não vi, não gostei. Não vi e não gostei. Mas eu tive algumas experiências em que ele me ajudou, né? Eu confesso que em algumas situações eu não confio no pessário para tratar a insuficiência cervical. Ele isoladamente, para mim, não é um bom tratamento. Eu ainda sou, classicamente, tenho uma conduta cirúrgica para tratar a insuficiência cervical. Mas fui surpreendido em algumas condições em que, mesmo cerclada, a paciente começou, o colo queria afinar, começou a ter uma abertura do orifício interno, aí a gente lançou mão do pessário como um auxílio e deu certo, né? Na maioria das pacientes que a gente acabou utilizando, deu certo. Mas eu não tenho segurança para indicar pessário como a primeira abordagem no tratamento da insuficiência cervical. Isso eu não consegui ainda, não tenho coragem. É que também o senhor tem tanto sucesso com a cerclagem, né, professor, que fica até difícil, né, querer mudar uma conduta, um negócio que para você já funciona muito bem, né? É verdade, né? Depois fica aquela coisa de experiência, né? Quer dizer, se alguém me pergunta, o que você prefere, cerclar ou colocar o pessário? Eu não vou pensar duas vezes. Né? Certo. Olha aqui, uma pergunta da Bruna. Uma gestante hipertensa diabética pode ter parto normal? Ai, Bruna, que pergunta, hein? Tudo vai depender de como essa hipertensão e de como esse diabetes. Se tiver tudo bem, até a parte da gestação ficar de 9 meses, o neném não tem nenhuma complicação, você não tem nenhuma complicação, a gente consegue sim fazer um parto normal. É claro que tem que ser um parto muito mais monitorizado, tanto do ponto de vista materno quanto fetal. Lembrando que a paciente, durante o trabalho de parto, ela vai ter aumento de dor, ela tem um aumento da pressão, às vezes por causa da dor. E o nenê, que a depender de como tiver a circulação de sangue que vai para ele, o tamanho dele, a quantidade de líquido, ele também pode ter uma complicação durante o trabalho de parto. Então, é impossível ter um parto normal, quem é diabético e hipertensa? Não, de forma alguma, já fizemos vários. Mas, se eu comparar uma paciente que tem diabetes e hipertensão e outra que não tem nenhuma patologia, que só tem aquele risco habitual que a gente falou no início, a paciente que só tem o risco habitual, ela tem uma maior chance de ter parto normal do que uma paciente que tenha uma diabetes e hipertensão. Agora uma pergunta da Laila aqui, ó. Perda gestacional com 20 semanas, laudo de insuficiência placentária. Devo investigar, eu acredito que seja trombofilia? E cortou, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que, a depender do laudo, pelo que está descrito, pelo que você comentou aí, eu acho que a gente não conseguiu um desenvolvimento placentário adequado, apesar da gravidez. Uma das causas desse desenvolvimento placentário inadequado
é a presença da trombofilia. Então, acho que vale a pena fazer a pesquisa, né? O que o senhor acha, professor? Eu acho que sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que obrigatoriamente afastar a trombofilia. Pode ter sido única e exclusivamente uma síndrome de má adaptação placentária, mas até que prova o contrário, a gente tem que investigar se ela é portadora ou não de uma trombofilia, né? Agora tem uma pergunta aqui de uma moça chamada Paula, perguntando se a deficiência da astrombina 3, que ela também tem, provavelmente associado à epilepsia, a gravidez é de muito risco? Deficiência de antitrombina 3, a gente entra naquelas pacientes que têm uma patologia associada à gravidez. Então, sim, ela entra como uma gestante de alto risco e precisa fazer um acompanhamento, inclusive conjunto com o neuro, se ela tiver crises recorrentes de epilepsia ou se não tiver muito bem controlado. E para aquelas pacientes que acabam tendo um bom controle antes da gravidez, por causa das alterações fisiológicas que acontecem durante a gestação, o uso das medicações para epilepsia, elas acabam tendo que ser adaptadas. Então, ainda vale um acompanhamento conjunto. Ótimo. Anderson, nós estamos chegando no final do nosso horário, já são 9 horas. Eu quero te agradecer muito, acho que foi muito legal, acho que foi muito gostoso essa conversa. Acho que esclareceu bastante as pessoas a respeito das situações de gravidez de alto risco. A gente vai, obviamente, ter oportunidade de falar mais no futuro. Não deixem de assistir a semana que vem, nós vamos conversar com o doutor Marcelo Miranda, que também é um outro colega lá do Instituto Barini. A gente vai ter oportunidade de discutir bastante a respeito de questões endócrinas, né? Eventualmente vamos falar sobre diabetes, vamos voltar eventualmente a falar de diabetes e gravidez também, no meio da história, mas não só isso. E então, eu deixo mais uns minutos para você se despedir. E eu quero dizer também para as pessoas que mandaram perguntas, nós vamos tentar responder na medida do possível. Por favor, encaminhem para a gente poder tentar ajudar vocês a esclarecerem as suas dúvidas. Anderson. Obrigado, professor. Obrigado por essa live. Eu adorei. Eu acho que é sempre uma troca de experiências. O contato direto que a gente tem com os pacientes aqui através das perguntas, das experiências que elas tiveram com as suas gestações. É sempre uma forma de aprendizado. Eu gosto muito desse contato com os pacientes. Alguns pacientes que estão de longe, a gente não consegue um contato aqui no consultório. Então, para mim foi muito legal essa live com você, com o senhor. Espero que a gente possa repetir num futuro próximo com outros assuntos. Vamos aprofundar mais esses assuntos que a gente já conversou hoje. Foi muito legal mesmo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Mande suas dúvidas e a gente vai tentar responder a todas. Tá ótimo. Qualquer coisa escrevam, por favor, no próprio site do Instituto, na própria página do Instituto, aí no Instagram, ou na minha página, na página do Anderson. A gente vai tentar ajudar vocês a esclarecer os seus problemas específicos. Quero agradecer os colegas todos que estiveram aí, não só do Instituto, né? Qual Ronaldo? O Ronaldo está aí de novo? O meu amigo surfista Ronaldo, que está aí novamente nos prestigiando. Um abração, então, para todos vocês e até a semana que vem. Um abração, então. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau.